em a Gênesis. Mas todos esse livro aqui só me acompanha há alguns anos, assim, 30, 40 anos só. Então, ele está velhinho assim, mas é o que eu amo, o que eu gosto muito. Mas a introdução deste livro, nesta edição, tem 42 páginas. Tá? Mas ele fala muito sobre vários assuntos, ele fala muito sobre a própria doutrina, ele fala que naquela época se dizia muito que quem se voltava para o espiritismo ficava louco, maluco, sabe? Ele explica perfeitamente que não, ele diz de onde veio, ele diz por que se chama espiritismo, que ele preferiu cunhar essa palavra, porque o espiritualismo abrange todos aqueles que acreditam no espírito. Enfim, ele dá, assim, uma lição perfeita nessas 42 páginas. Depois tem o Prolegômenos, e o Prolegômenos foi o que a espiritualidade pediu que ele introduzisse no Livro dos Espíritos. E esses Prolegômenos é justamente falando como foi revelada a doutrina, como a doutrina chegou até nós, e ela tem um desenho muito bonito, que é uma cepa, né, de uma videira, e ele fala assim algo muito bonito que eu gosto de ler na íntegra, para que vocês possam ver o aliás, foi o Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade é tido como o mais importante. Dizem que está falando de Jesus, outros dizem que é o próprio Jesus. Então, nós temos que, né, levar a saber exatamente como isso, mas na maioria, a maioria diz que realmente é Jesus e, os outros espíritos que ajudaram ele a fazer o Livro dos Espíritos. Então, ele disse o seguinte, o Espírito de Verdade, né? Porás, no cabeçalho do livro, é a cepa, que é justamente essa cepa aqui, ó. Gente, vocês me deem um óculos aí para mim, porque agora eu estou igual o. Gente, me perdoe, mas é que a letra está muito pequenininha. De acordo com o Arnaldo, letra muito pequenininha e sem figura não dá para ler. Então, vamos lá. Porás, o cabeçalho do livro, a cepa que te desenhamos, que é essa aqui, porque é o emblema do trabalho do Criador. É o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os principais materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa e o espírito é o licor. A alma ou o espírito ligado à matéria é o balo. O homem quinta essência, o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Então, isso foi ditado pelo próprio Espírito da Verdade nesse Prolegômenos, que é muito interessante também de ler. O Livro dos Espíritos seria importante ler do princípio ao fim. Ele tem lições primorosas, não se deve ler de uma vez só. O livro é muito denso, é pesado. Eu ontem até comentei que quem disse, eu li o livro em uma semana, não leu nada. Pode ter Não leu. não absolvido. Não, quer dizer, leu. Que é um livro que tem que se ler, meditar, saber, procurar, entender. Ele é muito denso, então não pode ser da noite para o dia. O ideal seria ler 2, 3, no máximo 4 perguntas, e depois ir absorvendo aqueles ensinamentos, né? Exatamente como deveria ser. Esse é que é o importante de ler o Livro dos Espíritos. Então, ele é dividido em 4 partes, na verdade, o seu cerne é dividido em 4 partes. E a primeira parte, né, da questão, que é muito boa, é muito interessante a primeira parte, que a primeira parte fala no que é Deus, né, dos elementos gerais do universo,
ele explica o que é... A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é exatamente isso. O que não é quem é Deus. Então, das causas primárias, que é a primeira parte, ele pergunta o que é Deus? Ele responde como? Primeira, outra coisa, antes. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, ele fala da formação do universo, ele fala da criação do homem, da criação da natureza, enfim, ele explica perfeitamente de onde viemos, como viemos, né? E que é justamente também o cerne da Gênese, da onde viemos, da onde somos, como é formada a natureza, sobre a natureza, ele explica perfeitamente tudo isso. Na segunda parte, que é muito importante, que eu gosto muito da segunda parte, que a segunda parte é a mais densa, ela é a mais comprida de todinhos, que é justamente a segunda do mundo espírita ou do mundo espiritual. Essa é a parte maior que tem no Livro dos Espíritos, mas aí é a natureza dos espíritos, como é formada. Ele fala do perispírito, que é algo assim muito importante. Ele dá as noções primeiras de perispírito. Obviamente, tem outros livros que falam sobre o perispírito, explicam perfeitamente sobre o perispírito, mas ele é que mostra, né? Ele traz a palavra perispírito também e mostra como é formado, que é justamente uma camada que tem entre o corpo físico e o espírito. Enfim, ele traz uma explicação bem ideal. Ele fala sobre a escala espírita. Alguém se lembra da escala espírita? Escala espírita. Nós estamos, escala espírita, não da escala dos mundos. Escala espírita, tem os espíritos imperfeitos, depois tem os bons espíritos, e depois os espíritos puros. Nós estamos aonde mesmo? Imperfeito. Quase. Mas nós vamos chegar lá. O importante é isso. Nós vamos chegar lá. Então, ele fala dos bons espíritos, ele fala dos espíritos puros, ele fala dos nossos anjos guardiões, ele fala de anjos e demônios, ele fala da reencarnação, ele fala da desencarnação, como se processa a reencarnação e a desencarnação. Ele fala sobre a mediunidade, os tipos de mediunidade, como nós temos como nós fazemos essa ligação, essa interação entre o mundo físico e o mundo espiritual. É a parte mais comprida do Livro dos Espíritos, mas é extremamente importante, porque daí vem outra quantidade imensa de estudos, também sobre a Gênese e também sobre o Livro dos Médiuns. Então, realmente, vale a pena você ir com calma, buscando ali dentro o conhecimento maior dessa segunda parte do Livro dos Espíritos. A terceira parte do Livro dos Espíritos vem com as leis morais. Eu, sinceramente, eu tenho assim um carinho especial pelas leis morais, né? Que é justamente pelas leis morais é que a gente vai avançando. Sem elas, nós não vamos conseguir avançar muito numa encarnação. São elas que nos dão o norte de como agir, de como proceder, de como nos importar. E aí, a gente tem assim algumas perguntas no Livro dos Espíritos. Quem é que já leu o Livro dos Espíritos mais de uma vez aqui? Luísa? Celeste também não vale. Luísa também não vale. Marcia também não vale. Né? Mas alguém já leu o livro? Mais alguém? Você também leu? Ótimo. Mas não pode ler rápido, não. O livro dos Espíritos tem que ser devagar. Sabe por quê? Porque é só devagar que a gente vai entendendo exatamente o que tem, a riqueza que tem o livro. E eu não sei, eu já li o Livro dos Espíritos de cabo a rabo, umas 3 ou 4 vezes. Ele é meio um poema, né? Tem umas partes. Sim, não, tem uns livros, tem umas partes interessantes, mas eu já li assim, de cabo a rabo, umas 3 ou 4 vezes. Mas vocês imaginem que só nesta casa, eu estou há 44 anos. Eu comecei a ler sobre o Espiritismo com
12 para 13 anos, estou com 76. Então, vocês imaginam quantas vezes eu já fui atrás de procurar e de pesquisar o livro dos Espíritos, né? Então, isso aí, fora as aulas que eu dou há 30, está fazendo 40 anos que eu dou aula. 40 anos esse ano. 40 anos. Então, fora isso, vocês imaginam quantas e quantas vezes eu fui. Então, nós temos, assim, perguntas que são mais queridas, né? São perguntas que nos falam mais perto ao coração. Então, pode deixar que vocês já sabem uma delas. Isso pode deixar. Meus alunos todos já sabem uma delas. Pode deixar, mas por enquanto não é isso. Tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho assim, um carinho especial, a pergunta 621. Gente, eu sei de cor, tá? Mas eu estou lendo, porque eu gosto de ler ipsilítero, é melhor. Onde está escrita a lei de Deus? Aonde mesmo, Rose? Nossa consciência. Eu? Marcou. Então, gente, a lei de Deus está escrita, não é só lá na tábua da lei de Moisés, não. Ela está aqui, dentro da nossa consciência, dentro do nosso espírito. E conforme nós vamos avançando, e conforme nós vamos evoluindo, ela vai aflorando. Por quê? Porque nós tomamos mais consciência das coisas. Enquanto nós somos espíritos puros, nós vivemos de puro instinto, espírito primitivo, nós vivemos de puro instinto. Nós queremos nos abrigar, nós queremos comer, descansar, procriar, apenas isso. No momento em que a gente vai evoluindo, nós vamos criando consciência e essas leis vão desabrochando, justamente num processo de... Existem pessoas que ainda não têm consciência das coisas, que acham que podem fazer as coisas mais absurdas. Não é normal, não fiz nada de mal. Imagina, aí é uma bobagem, não fiz nada de mal. Por quê? Porque ainda não desabrochou essa lei que está escrita na nossa consciência, e que nós, infelizmente, ainda não temos condições de saber. Então, essas leis são: a lei de adoração é a primeira, que é justamente essa ligação que nós temos com Deus, né? Isso é importantíssimo. É de orarmos, é de pedir por Ele, é de crermos em Deus. Gente, todo mundo aqui crê em Deus? Não, mas crê em Deus, não é aquele assim, onde estava Deus quando aconteceu? Não é esse, não. Pelo amor de Deus. Esse não crê em Deus. Porque se crê em Deus, nem pergunta isso. Deus não existe, não é possível Deus permitir isso. Esse não acredita muito, não, tá? Esse está no meio do caminho. E aquele que acredita, ele fala, tá tudo certo. Tá difícil? Tá. Na minha concepção, tá tudo errado? Tá. Mas ele sabe que está. Tá certo? Então, isso é crer em Deus. Quem é que crê em Deus aqui? Pensem bem. Pensem bem. Tá? Crer em Deus é isso. No meu olho está tudo errado, mas ele sabe o que faz. Né? Eu, nos olhos, ainda assim, esse espírito tão imperfeito como eu sou, eu estou achando tudo errado, mas ele está, com certeza, quem está certo é ele. E nós temos que... Então, essa lei de adoração é exatamente isso. Nós estamos mesmo crendo em Deus, nós cremos mesmo que Ele que está no comando, e Ele sabe perfeitamente o que é bom para nós. E nós ainda não sabemos. Depois a lei do trabalho, né? Todos nós temos que trabalhar. O que Deus disse quando Ele estava conversando com os profetas, com os fariseus? Meu Pai trabalha incessantemente. Portanto, a lei do trabalho é uma lei que existe, que nós temos que trabalhar em todos os sentidos. Não é só o trabalho material, não. Nós temos que trabalhar dentro de nós temos que trabalhar as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, exatamente para que a gente possa começar a evoluir um pouco, né? E a lei do trabalho físico existe, gente, né? Se a gente vem para cá para ficar pensando que veio para cá só para passear, está ruim. Eu detesto trabalhar. Como diz o francês, désolé, mas tem que trabalhar, né? A terceira lei é a lei da reprodução. Nós estamos aqui exatamente para isso. Nós precisamos
esse processo de reprodução, nós precisamos, nós crescemos exatamente reproduzindo. Não só reproduzindo em termos de reproduzir filhos ou coisa que valha, mas reproduzir tudo aquilo que gera vida. Depois tem a lei de conservação, de conservarmos aquilo que temos, de conservarmos os nossos princípios, de conservarmos aquilo que Deus nos deu materialmente, de alguma forma, e principalmente espiritualmente, aquilo que nós conquistamos. Gente, olha aqui, não vamos nos esquecer que Deus nos dá apenas a vida, e a partir que Ele nos dá a vida, Ele dá uma coisa chamada livre-arbítrio. Fala, vai, se você me pedir, eu te protejo aqui, te protejo ali, mas a vida é sua. Quem vai fazer a vida é você. Quem vai resolver a vida é você. Você vai fazer dela o que for melhor para você. Então, essa lei de conservação é exatamente como nós vamos conservar a nossa vida. Não só a nossa vida física. Ele fala sobre o suicídio, ele fala sobre uma série de coisas nessa lei. Mas nós como vamos conservar a nossa essência, a necessidade de sabermos exatamente o que é melhor para nós. E o que é melhor para nós não é só aquilo que a gente pensa que é melhor para nós. Melhor para nós é nós termos condições de vivermos de uma forma, de chegarmos um pouco acima do nosso processo de caminhada evolutiva. É essa que é o processo. Depois tem o instinto, né? Esse instinto de conservação que nós todos temos, e esse instinto vem lá de trás, ainda quando éramos espíritos primitivos. Nós temos essa necessidade de nos preservarmos, de nos precavermos, de nos conservarmos, porque é um instinto de preservação nosso. Então, vocês veem que até hoje, de qualquer forma, vocês já viram quando até uma criança, quando de repente ele sente que alguma coisa boa, a primeira coisa que ele faz é se proteger, porque nós temos isso desde quando viemos da primitividade. Depois que veio a lei da destruição. Alguns anos atrás, uma pessoa me disse, mas, meu Deus, por que existe essa lei de destruição? Porque para se construir, precisa se destruir. Se nós olharmos a cidade em termos materiais, né? Se nós olharmos a cidade em que vivemos, quantas coisas foram destruídas para serem construídas novamente? Algumas pessoas aqui sabem que eu fui criada em São Paulo, meu pai, oficial do Exército, eu fui criada em São Paulo. E depois de alguns anos, quando eu voltava a São Paulo, eu achava aquilo tão diferente. Digo, gente, como isso aqui mudou, como está diferente, que há necessário da destruição para podermos construir novamente. A mesma coisa em nós. Nós precisamos distribuir os nossos egos, os nossos erros, os nossos defeitos, as nossas dificuldades, os nossos gostos, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, para que a gente possa construir algo melhor. Então, logo depois da lei de destruição, vem exatamente a lei, tem as guerras. Infelizmente, as guerras existem para isso. Um dia nós vamos chegar, quando estamos ali, quase lá, Zé, pode deixar, espírito puro, né? Não vai ter mais guerra, com certeza. Né? Mas isso nós temos que aprender, porque, infelizmente, é a lei de destruição. A lei da sociedade. Vem novamente a lei da sociedade. O que nos fala a lei da sociedade? Primeiro que precisamos viver em sociedade. Os espíritos condenam muito aqueles que se afastam inteiramente da sociedade. Antigamente, há muitos anos atrás, né, atualmente eu não conheço assim, alguém muito perto, não, mas há 500 anos, há 1000 anos atrás, existiam os ascetas que viviam longe. Santo Antão vivia dentro daquela gruta, vivia longe de tudo e de todos, para poder se limpar, se preservar. Existiam aquelas freiras de clausura, que viviam separadas de tudo e de todos, mas a lei da sociedade é exatamente porque na sociedade, com a família, com os filhos, com os patrões, com os amigos, é que nós aprendemos e ensinamos. Não só aprendemos, nós também ensinamos. Então, a lei da sociedade é fundamental para que a gente possa interagir e, com essa interação, aprendermos e também ensinarmos. Então, é fundamental a lei da sociedade. Os laços de família, os problemas que nós temos na família, mas isso nós temos que, é exatamente para podermos compreender e entender. Né?
Depois vem a lei do progresso. A lei do progresso é aquela que nós temos que progredir incessantemente. Às vezes a gente fica num patamar só. Eu já vi aquelas minhas escadinhas, né? Eu já lembro da escadinha, que fica, a gente vai subindo até chegar, estamos lá quase, né, Zé? Espírito puro. Só que uns ficam ali, ó, no degrau, encarnação, 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 e fica lá. E não sai dali, até a gente poder galgar um outro degrau. Então, isso é fundamental para que a gente possa progredir. O progresso é certo. Nós precisamos progredir. Fomos feitos para chegarmos a espíritos puros, e para isso temos que progredir. Temos que andar e temos que aprender. Depois vem a lei de igualdade. A lei de igualdade hoje, eu convido vocês todos para lerem esse capítulo das leis morais, a lei de igualdade. Nós todos somos iguais perante Deus. Homem, mulher, preto, branco, opções sexuais, opções não sei o que for. Todos nós somos iguais perante Deus. Entendido? Então, a lei de igualdade é fundamental para nós lermos, até para nós termos argumento, às vezes, quando alguém nos fala alguma coisa. Nós todos somos iguais perante Deus. Isso não se pode esquecer jamais. Depois da lei de igualdade, tem, e também a gente ali aprende as desigualdades das provas, as dificuldades que nós temos, alguns e outros não. Tem algumas pessoas que vêm com uma reencarnação um pouco mais leve, outras vêm com uma encarnação mais pesada, outros vêm com compromissos mais complicados, mas a lei de igualdade é para todos. Um dia a gente vai chegar lá, sem dúvida nenhuma. A lei de liberdade. Nós todos temos liberdade de fazermos o que quisermos. Somos liberdade pura. Entendido? Só que tem um detalhezinho pequenininho aí. Nós temos que responder por aquilo que fazemos. Isso é fato. Eu posso fazer aquilo que me der na telha, mas se eu plantar abacaxi, eu vou colher abacaxi. Ninguém planta abacaxi e colhe morango. Então, essa liberdade ela precisa ser muito bem pensada e saber o que é que nós vamos fazer com ela. Mas que nós todos somos. Se eu quiser ir lá na cozinha, pegar uma faca e fazer uma bobagem aqui, eu posso fazer, não posso? Posso. Mas eu vou ter que arcar com isso. Ah, mas eu fugi, fiz algo. Não. Um dia eu vou me encontrar com a lei que está aqui, ó, na minha consciência. Certo? Bom, da liberdade, nós temos a lei de justiça. E é outro fator interessante que as pessoas não acreditam muito em Deus. Deus é injusto. Né? Não está certo para acontecer uma coisa, não está correto. Isso não podia estar acontecendo. A justiça não existe. A justiça divina não falha. E seja daqui um dia, um ano, 10, 100, 200, 500, 600 anos, nós temos que ajustar as nossas contas com a justiça divina e principalmente com a justiça da nossa consciência. É fundamental. Então, a justiça é perfeita. E depois tem a lei de perfeição moral, que é justamente aquela que nós estamos buscando, perfeição moral. Aí vem mais aquelas perguntinhas que eu amo de paixão, que você já conhece, né? Todo mundo aqui, os meus alunos, até quem não é meu aluno conhece. Mas, 909? Aí, vocês sabem de cor? Eu sei, mas eu quero ler. Porque tem pessoas que estão aqui pela primeira vez e eu quero ler bonitinho. Vamos! São leis, são engraçado que essas perguntas que eu gosto tanto, elas são sempre pequenininhas, nada de grande, nada de coisas maravilhosas. A outra um pouquinho maior, a que eu gosto também, mas a que se segue, ela é maior, mas a que eu gosto mesmo, ela é pequenininha, curta. A 909, né? Você já sabe, né? Pois é, essa aí é o meu xodó.
Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim. E frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a Vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforço. O que nos falta é vontade. Eu ontem, inclusive, estava aqui conversando conosco. O Arthur estava dizendo isso. Nós temos na carne, principalmente, muitos desejos. E é isso que nós temos que dizer. Eu estou com vontade de emagrecer. Ué, emagrecer. Qual é o problema? Então, faça. Agora, se eu não estou com muita vontade, eu já assim, eu estou com desejo de emagrecer. E aí já é o primeiro passo, entendeu? É só um desejo. Por enquanto, eu já estou pensando. Agora, aqui, né? Agora, se você tem vontade, se é vontade, vamos em frente. Está nas suas mãos. Às vezes, com um pequeno esforço, como está dizendo aqui a espiritualidade. É um pequeno esforço. Mas para nós é pequeno esforço. Nós fazemos esse pequeno esforço. O que nos falta é aquilo que nós queremos fazer. Nós podemos fazer sempre, mas nos falta a vontade. Ok? Então, essa é mais um dos meus xodós. Agora vamos para a outra do meu xodó. Eu vou falar, é a última, eu tenho outras, mas eu vou falar só mais essa, porque o tempo não permite que a gente vá muito mais adiante, certo? Então, vamos lá. 919. Qual o meio mais prático, mais eficaz, que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade falou disso. Conhece aqui. E não é fácil a gente conhecer a nós mesmos. E falar, eu me conheço muito bem, não conheço, não. Se nós nos conhecêssemos mesmo, nós não faríamos tanta bobagem. E quantas vezes a gente fala, meu Deus, como é que eu fui fazer isso? Por que que eu tive essa reação? Por que que eu fiz aquilo? Por que que eu agi assim? E nós não nos conhecemos, nós não sabemos o quanto nós somos capazes de ter, às vezes, algumas atitudes que a gente não quer ter, que a gente não pode ter. Mas se a gente se conhecesse, a gente sabe perfeitamente o bicho que mora em nós e o anjo que mora em nós. E todos nós temos um lado bom e um lado ruim. Então, todos nós saberíamos, este bicho feio mora em mim. E este anjo mora em mim. Eu quero ver quem é que aparece primeiro e quantas vezes aparece o bicho, quantas vezes aparece o bicho. Então, esse conhecer-se a si mesmo é importantíssimo. É saber exatamente os seus limites, é saber exatamente, eu não dou, eu não consigo ainda, eu vou conseguir. Um dia eu vou fazer, um dia eu vou conseguir, só que hoje eu ainda não posso. E isso não é que te dê uma certa complacência com você mesmo, dizer, não dá, então eu vou largar. Não. Quer dizer, eu tenho isso dentro de mim, eu sei que eu tenho isso dentro de mim, vou lutar, mas eu não vou estraçalhar, esgarçar a minha personalidade a ponto daquilo me fazer mal. A ponto daquilo realmente, em vez de me fazer um bem, fazer alguma coisa muito ruim. Então, muitas e muitas vezes, nós preferimos saber, o importante é saber o que tem lá dentro. É saber o que somos, como somos, isso é fundamental. Agora, dar combate a eles, às vezes, é muito mais difícil. Mas, pelo menos, a gente já sabe quem está ali. E nós precisamos vencê-lo pouco a pouco. E isso é assim mesmo, nós somos os espíritos, né? Não existe essa frase que vem lá dos tempos aristotélicos, o espiritismo não dá saltos, mas ele não falava isso, não, ele falava que a natureza não dá saltos, né? Então, a natureza não dá saltos, nós precisamos
pensar que realmente, pouco a pouco, nós vamos seguindo lá. E aí vem a quarta parte do Livro dos Espíritos, que é da esperança e das consolações, e que fala sobre felicidade, sobre infelicidade, que fala onde nós podemos buscar a nossa felicidade, né? Às vezes a felicidade está perto de nós, está conosco, e nós não damos o devido valor. Eu, essa semana, mandei para o grupo, né, uma astróloga, vidente, não sei bem, dizendo que, dizia o seguinte, se você soubesse que amanhã você vai ganhar R$ 1 milhão, como você reagiria? Aí, as pessoas que estavam presentes, eram duas moças, eu ia investir, eu ia colocar em algum lugar que pudesse me render melhor, eu ia ficar muito feliz, ia fazer isso, né? E se, de repente, amanhã eu dissesse para vocês que eu ia dar 10 milhões? Aí uma delas respondeu, eu pegava uma mala, sumia no mundo, não queria nem saber. Ia viajar, ia embora, ia embora. E se eu dissesse para vocês, hoje eu dou 10 milhões, mas amanhã vocês não são mais mim? O que vocês preferiam? Não precisa nem responder, né? Quer dizer, tua vida vale mais do que 10 milhões. Certo? Mais do que 10, mais do que 20, mais do que 30, mais do que 100. Porque também se der 100 milhões de dissesse, olha, amanhã você não está aqui mais para usufruir, tua vida vale mais do que isso. Então, dar valor à vida, dar valor à felicidade, que às vezes está perto de nós. Pequenas coisas. Sabe, às vezes, só enxergar, só falar, só andar, só pensar, só ter um prato de comida, só ter uma cama para descansar. Gente, isso aí a gente, se a gente fosse pensar bem, nós só tínhamos que passar o dia inteiro agradecendo a Deus tudo aquilo que temos. Portanto, isso chama-se felicidade. Nós é que não damos importância. Porque nós podemos ter 100 coisas daqui desse lado, mas se tiver uma ali que eu quero, é aquela que eu vou ser infeliz. Infelizmente, eu esqueço completamente aquilo que eu tenho de bom, de maravilhoso, de útil, e vou pensar só naquilo que eu não tenho, naquilo que eu quero, para saber o tamanho, o ponto do nosso egoísmo. Depois das felicidades e das penas futuras, nós temos uma outra pergunta que eu também gosto muito. Vamos lá? Prometo que essa é a última, tá, gente? Prometido. É a última mesmo. Não vou falar mais, não, porque senão eu vou ficar muito cansativo. Vamos lá. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Que a felicidade de um pode ser a felicidade do outro. Mas existe alguma coisa que pode ser comum a todos os homens? Guardem bem essa resposta. Com relação à vida material, é a posse do necessário. É a posse do necessário em relação à vida material. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Pequenininha. Esse exemplo nos indica. Eu não sei se eu só não sei se eles têm consciência disso. Isso é que é mais importante. Nós precisamos saber que algumas pessoas vivem determinadas coisas que eles não têm a consciência de que eles estão vivendo aquilo de uma forma a progredir. Mas nós precisamos das coisas materiais, aquilo que é necessário, a posse do necessário para nós. Infelizmente, para certas pessoas, o necessário é uma Ferrari, o necessário é um apartamento de cobertura no Champs-Élysées. Aí fica difícil realmente, né? Para eles, é difícil esse a posse do necessário, porque para eles o necessário é isso. Mas se nós tivermos o necessário, uma coisa correta, digna, ninguém precisa morar debaixo da ponte, nada disso. A posse do necessário, a consciência tranquila e a fé em Deus. Pouca coisa, né? Pequenininha a resposta, né? Mas
que a gente possa ter esse amparo da espiritualidade, e que a gente possa pensar bem nisso. Quantas e quantas vezes nós sofremos por ambições tão descabidas? Nós, às vezes, vemos tanto desperdício sem necessidade. Às vezes, vemos pessoas tão ambiciosas. Por quê? Para quê? Se nós partirmos, vai ficar as coisas... Veja bem, a gente não vai de mala vazia para lá. Pedro Zé sempre fala isso. As pessoas que falam, não leva nada daqui. Não leva nada material mesmo. Agora, a mala moral, colega, às vezes vai pesada pra caramba. Tanto pode ser de coisa boa quanto de coisa ruim. Essa mala a gente vai levar. Pode ter certeza que para onde a gente for, essa mala vai conosco. Então, gente, que nós possamos levar essa mala moral bem robusta, bem cheia de coisas boas que a gente possa fazer nesse mundo. Não deixem de ler o Livro dos Espíritos. É algo que vale a pena, mas essa lei, principalmente a lei de igualdade, não deixem de ler. É ótima, é maravilhosa, a gente deve ler sempre. Que Deus nos abençoe e proteja, que nos dê proteção e amparo sempre. E assim, Senhor, nós te agradecemos mais essa oportunidade. Que possamos assimilar todo esse conhecimento maravilhoso que tu nos deste através do Livro dos Espíritos, trazido de Kardec. Que Kardec receba a nossa homenagem e a nossa gratidão por nos deixar essas palavras tão preciosas trazidas pela espiritualidade. Nesse momento, nós possamos estar prontos a receber no passe as condições necessárias de equilíbrio físico e de equilíbrio espiritual. Que a misericórdia divina esteja conosco, que os nossos mentores, que os nossos amigos espirituais possam também estar ao nosso lado, trazendo os benefícios que tanto precisamos, mas trazendo principalmente aquilo que mais necessitamos para podermos dar um passinho, mínimo que seja, no processo evolutivo. Que Deus nos abençoe e que possamos, nesse instante, pedir aos amigos espirituais que intuam todos os passistas aqui desta casa, para que tragam para nós os frutos necessários, para que possamos recebê-los, aceitá-los e, principalmente, pôr em prática para o bem. Graças a Deus. Graças a Deus.